Bem-vindos a mais um episódio do Inspirar Podcast, o podcast que nós contamos histórias inspiradoras, mas mais que isso, histórias de vida reais. E hoje eu trago aqui no Inspirar Podcast uma pessoa que eu admiro muito, mas primeiramente preciso falar dos patrocinadores deste episódio, a Yuste Cosméticos, que também acredita que a beleza pode ser descomplicada, e a loja Treve, é claro, que está sempre aí me ajudando nos looks do dia a dia. E claro que a gente com isso conquista muito mais tempo, e tempo a gente sabe que é um dos itens mais valiosos que nós temos. E falando nisso, vamos começar direto já esse podcast com o João. João, bem-vindo ao Inspirar Muito obrigado, Podcast. Josi. É uma satisfação te ter aqui. E para vocês, né, conhecerem um pouquinho mais do João, vou ler aqui quem é o João. O João já trabalhou com a gente e ele é de Salto, São Paulo, né? João Camargo se mudou para São Paulo aos 17 anos para cursar publicidade na Casper Libero. Ainda no primeiro semestre, iniciou sua trajetória em agências e descobriu o universo dos influenciadores digitais. Visionário, percebeu a falta de agências especializadas em nichos. E foi aí que fundou a B-Club, pioneira no Brasil nesse modelo. Hoje é referência no mercado de beleza, gerando grandes nomes e grandes marcas. João, que história, hein? Obrigado, Novinho, mas maravilhosa. com uma história incrível. Então vamos começar por Salto, pode Claro, ser? pode ser sim. Salto, é interior de São Paulo. Como é que foi assim esse despertar para vir para São Paulo, cursar publicidade? Quem era esse João aí de Salto que veio para São Paulo para, enfim, estudar publicidade? O que foi aí a cereja da história? Josi, antes de responder essa pergunta, queria te agradecer por esse convite. É um prazer também estar com você aqui. E indo para essa pergunta, falando um pouco do João no interior, eu falo que o João no interior, na verdade, ele é bem diferente do João de São Paulo. Olha só. Porque no interior eu sempre fui um adolescente complexo, eu acredito, assim, eu falo muito isso com os meus pais também, eu falei com eles recentemente disso. Por quê? Eu nunca fui o adolescente das melhores notas, eu ficava muito de recuperação, principalmente nas matérias de exatas, dava muito trabalho, saía, fazia um monte de coisas que os adolescentes normais fazem, né? Uhum. E eu não posso também tirar uma parte que eu acho importante de ressaltar, é que é do meu privilégio de ter crescido ali num lar com dois pais muito, muito amorosos, presentes, me fornecendo muitos confortos na minha vida. E eu usufruía muito desse conforto, mas sem ter esse reconhecimento do que era me oferecido. Então, eu falo que para mim, um momento que foi game changer, assim, no interior, que ele começou a moldar um pouco da minha personalidade e reverberou um pouco para quem eu sou hoje, é por causa de algumas situações ali financeiras, eu tive que trocar de colégio ali no interior. Uhum. E foi ali que eu percebi que eu vivia numa bolha de privilégios e que tinham pessoas que não tinham aquela mesma realidade que eu. Então, já no interior, eu comecei a desconstruir um pouco essa ideia de que tudo pra mim viria fácil e que tudo teria que ser fácil. Eu falo que eu tinha uma mentalidade muito diferente da que eu tenho hoje, assim. Que bom, João, ouvir tu falar de uma coisa que eu acredito que poucas pessoas falam, que é sobre tirar notas médias e ser um sucesso na vida. Sim. Porque muita gente vê de alta performance, que eu acredito muito, disciplina, acredito muito também, mas eu também fui uma pessoa das médias. E a média, ela muitas vezes, as pessoas falam de pessoas medianas, que algo Sim. pode não ser positivo, mas não. A média existe, que é uma média. Sim, Mas a gente pode ter muito sucesso. E é uma coisa que eu, como mãe, busco muito para os meus filhos. legal. Que filho que eu quero? Aquele que tira notas excelentes? Ah, legal se ele tirar, mas eu quero um filho feliz. Sim. E essa visão de sair de bolhas, como nos provocam, né? E nos transformam. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu falo que, por exemplo, eu me sentia muito culpado no interior por não ser esse adolescente de alta performance. Até porque eu sempre soube que eu tinha alguns talentos, mas esses talentos eles não eram metrificados em uma prova. Boa, João. Então, Nossa. um exemplo que eu deixo claro, eu não era
o melhor em física, mas quando tinha uma apresentação de um trabalho, eu era o mais criativo. Quando tinha um teatro ali para fazer, eu era o que carregava nas costas. Então eu sempre fui essa pessoa que utilizava da criatividade ao meu favor. E eu sempre gostei muito de criar e fazer e ter o meu, né? Porque por mais que eu, mais uma vez, eu tivesse um lar repleto de privilégios, eu tinha uma certa... A palavra que eu utilizo para verbalizar o que eu sentia chegou um ponto da minha adolescência que eu tinha uma certa vergonha de ficar tendo que pedir dinheiro para meus pais o tempo todo. E por mais que eles me forneciam sem problema algum, tipo, quero sair com um amigo, me dá dinheiro, tal coisa, eu queria ter o meu muito cedo. Autonomia. Exato, a autonomia é muito bom e assim, e era algo que eu não sei de onde surgiu esse incômodo, mas era algo que me incomodava. Eu acredito que talvez pela criação que meus pais tiveram, que são pessoas que trabalham muito, trabalharam a vida toda, meus avós. Então eu já cresci com uma cultura de trabalho muito enraizada nos meus valores. Então eu acreditava que se eu quisesse sair, se eu quisesse curtir com meus amigos, comprar uma roupa, eu precisava ter o meu dinheiro para isso. E que o dinheiro dos meus pais não era o meu dinheiro. Isso ali com os meus 16, 17 anos que eu fui quebrando essa bolha e aprendendo um pouco mais a valorizar o dinheiro, porque dinheiro também precisa ser valorizado, né? Precisa E ser quanto valorizado. antes a gente aprende a valorizar o dinheiro, é melhor. E essa percepção, eu entendo que não tem nada a ver com condição até financeira, mas porque tem muitas pessoas que abusam dos pais até financeiramente, certeza. né? E os pais dão o que muitas vezes não tem pro filho. Então é importante falar sobre esse assunto da consciência do filho também, de construir esses valores dentro de casa. Concordo. E não terceirizar eles. É em casa Concordo. que a gente enxerga as coisas, não é? Concordo. Eu sempre visualizei os meus pais, assim, eu tenho muito amor a meus pais. E eu sempre, nessa minha adolescência, eu falo que tem uma diferença muito clara pra mim de quando eu estava no interior e quando eu estava para São Paulo. Porque eu sinto que a minha formação final de caráter se finalizou aqui, quando eu vim pra cá com 17 anos. Porque até então, no interior, eu era esse adolescente, sim, que usufruía de tudo que meus pais me davam e tinha um discurso que é um discurso não tão bom quando eu vejo hoje. Hoje eu sinto vergonha, mas, por exemplo, meus pais, eles que quiseram me ter, então agora eles que resolvam. Sim. Eles que resolvam, eles que façam o que eu quero. Sendo que eu percebi muito cedo que não era esse tipo de pessoa que eu queria ser aos meus pais. Na verdade, eu já percebia, meu pai teve uma criação simples, a minha mãe também. Então, tudo que eu tive, acessos a colégios particulares, a estudos, a professores particulares, a estudo de inglês, estudo de teatro, tudo que eu tive acesso foram coisas que eles já não tinham acesso. Então, eu vivi uma vida que eles não puderam viver. E eles faziam questão que eu vivesse essa vida. Então, chegou num ponto aos meus... Assim, foi nessa virada 16, 17 anos, quando eu vim para São Paulo, que eu comecei com a quebra dessa bolha, de eu saindo de uma realidade totalmente diferente da que eu vivia e indo para uma realidade um pouco mais humilde. Eu comecei a perceber que as coisas que eram tão comuns para mim, na verdade, elas não eram tão comuns. E que eu comecei a ter acesso a outras pessoas que não tinham nem 1/10 do que eu tinha. Olha só que loucura, né? Pois é. É um choque até, né? Foi um choque. Foi um choque pra mim, assim. E o que tu fez diante disso, assim? Como foi a tua reação? Eu acho que a primeira, assim, foi... Não foi meio que uma reação, acho que foi uma percepção de mudança de caráter. E eu lembro que eu comecei a valorizar muito mais as pequenas coisas. Então, por exemplo... ok, vai ter carnaval lá no interior. E carnaval, eu lembro que na minha época... Me sentindo já... uma pessoa na minha época, né, uns bons anos atrás, mas eu lembro que a gente saía muito e ia para vários clubes no carnaval. Tá. Clubes que custavam ali 70, 80, até 100 reais um dia. Então, poxa, para uma pessoa desempregada ali 400 reais para ir em 4, Nossa. é grana. É muito. É grana. E eu queria ter o meu dinheiro. Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho incrível
que é uma sensação que eu falo para as pessoas que é essencial, que é a sensação de você estar fora da sua zona de conforto. Porque quando você está fora da sua zona de conforto, você se autoestimula a ter mais e a querer ser mais. Então, eu lembro que, por exemplo, precisava comprar esses ingressos ou ir a um restaurante com os meus amigos, eu comecei a empreender. Opa! A empreender no interior. Só que nessa época eu não falava empreender, porque eu não tinha descoberto ainda esse talento. Eu Certo. fazia o que tinha que ser feito para ganhar dinheiro. Aham. Então eu tive 2 desses trabalhos que eu fazia que eles me marcaram muito. O primeiro foi a fotografia, que eu vi uma câmera parada da minha mãe, que ela tinha comprado em uma viagem, e eu pensei em começar a fotografar, fazer ensaio fotográfico das Com essa pessoas. vertente criativa que tu falaste, né? Exato, exato. E tanto que eu interpretava que a fotografia seria minha carreira, porque eu gostava muito. Só que mais pra frente, quando foram acontecendo outros episódios, como além da fotografia, eu também comecei a vender bolo no pote. Só que eu falo para as pessoas que quando eu falo, bolo no pote, as pessoas já me colocam assim, nossa, todo humilde vendendo bolo no pote. Não, não é isso. Eu vendia o bolo no pote, não era porque eu precisava daquela renda, era porque eu queria ter aquela renda. Sim. Eu queria ter aquela renda. E eu lembro que eu não sabia fazer o melhor bolo, assim como eu não sabia ser o melhor fotógrafo, mas eu corria atrás. Então, com a fotografia, eu lembro que eu criava as estratégias para vender. Então, eram os pacotes promocionais, era a estratégia de venda. Com o bolo, eu não era o melhor confeiteiro, muito pelo contrário, mas eu inventava o sabor surpresa da semana, eu fazia as ideias de como vender o bolo, criava pacotes, tipo, ó, se você fechar um bolo comigo toda semana, o bolo, em vez de R$ 10, eu fecho por 8, só que daí é um valor fixo que eu já recebia por mês. Claro, Em- recorrência. Tu era Recorrência. bem comercial, né? Exato, amiga, Focado exato. em resultado, que eu acho muito bom, né? Porque a gente Exato. não pode se apaixonar pelas coisas, a gente tem que se apaixonar pelo resultado, Ai, na amiga, com verdade. toda certeza, com toda certeza. E só que isso pra mim demorou pra eu ter essa visão de eu olhar pro meu passado e perceber que na verdade o meu talento não era ser o confeiteiro. Mas isso foi um ensaio. Foi um ensaio, exato. Foram treinos, né? Experiências que foram construindo o João de hoje. Exato, exato. E essa valorização. Então, por exemplo, eu acredito que você valorizar a sua família, ter uma boa cultura familiar, isso é essencial. Isso é Porque essencial. a família é base. E eu tenho muito base. orgulho da minha família, eu sei que eles têm muito orgulho de mim. Eu logo percebo, as pessoas que trabalham comigo, eu percebo muito quando a pessoa tem valores de casa muito bem enraizados. Legal. E essa pessoa geralmente performa bem no trabalho. Que legal. Independente da área, né? Uhum. E classe social. Então, de novo, não tem nada a ver com a situação monetária. Claro. Tem a ver com os valores da família. A pessoa que tem uma... E não tem nada a ver se pai é casado, separado. Sim. Tá tudo certo. A questão é os valores que tu aprende em casa e como tu aplica eles. O senso civil, o senso de moral, aquela coisa de tu deixar tua mesa limpa. Sabe o Sim. básico do básico? Mas ele transforma muito o dia da gente. Totalmente, Josi. É muito complicado tu trabalhar com uma pessoa que não tem disciplina, que não respeita o espaço do outro, né? Que fala muito alto. São detalhes, mas isso no dia a dia, ou tu tem uma coisa muito positiva, ou tu tem uma coisa muito destrutiva. Sim, concordo. E aí a gente vê que isso vem de casa. Sim. E aí, muitas vezes, tu não consegue... A pessoa não se adapta à cultura também, né? Porque a cultura da empresa, pra mim, é algo muito forte. Pra mim também. É algo que realmente diferencia de uma empresa A para uma empresa B, graças a Deus, né? Porque nós temos grandes oportunidades no mercado, mas o consumidor também quer sentir a essência de cada uma, Total. né? E tu falaste, eu li, na verdade, uma coisa que nicho. Eu acredito muito em nichos. E tu foi para uma linha de nicho. Como é que tu despertou no nicho? Tu já tinha essa percepção de nicho? Ou foi algo assim que tu, não, acredito que eu vou por aqui? Olha, o empreender na minha vida, eu falo que ele surgiu de uma maneira muito natural. Porque quando me perguntavam qual era meu sonho, quando eu decidi cursar publicidade e propaganda, eu não imaginava que eu seria empresário. Eu não imaginava. E eu ainda falava que o ser empresário, eu ainda distanciava essa realidade de mim, porque eu sentia que eu não estava pronto para empreender. Então, antes de falar de como surgiu essa questão do nicho, eu gosto de ressaltar como surgiu a B-Club. Porque a B-Club, ela não foi algo
desenhado ela não foi, ela foi uma oportunidade que surgiu e foi algo que eu acatei. Perfeito. Uma oportunidade. Tu Exato. esteve atento. Sim, exatamente, assim. Em que momento que foi isso? Olha, assim que eu me mudei para São Paulo, eu tive uma conversa bem sincera com os meus pais, porque os meus pais, eles são professores do estado, né? Perfeito. Ambos são professores de escolas ali do interior. E hoje isso que eu vou verbalizar não é algo retido, é algo que quem sabe, mas talvez algumas pessoas não entendam. Mas o professor, que para mim é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada, tá? Financeiramente, principalmente do Estado, da rede pública. Infelizmente, não é uma profissão tão valorizada. E os meus pais, sempre, eles trabalham jornada dupla, né? A minha mãe, por exemplo, até hoje, ela trabalha das 7 às 11 da noite em 2 escolas, por causa disso, que assim, é necessário financeiramente, né? E quando eu vim para São Paulo, eu estava numa faculdade particular, em um contexto onde São Paulo é uma cidade cara. Sim. Uma cidade cara. E minha mãe, foi até nessa época que ela mudou o trabalho dela para que ela conseguisse ter uma boa condição financeira para me manter em São Paulo. E eu tinha muitas conversas abertas com a minha mãe sobre situação financeira, que era algo que eu não tinha antes com ela. E eu lembro que uma dessas conversas, eu cheguei à conclusão que eu precisaria trabalhar o quanto antes em São Paulo, porque eu queria aliviar a minha mãe financeiramente. Ai, que bonito sabe? isso, João. Isso é uma forma de amor também, né? Total. E assim, eu lembro que não era uma exigência, minha mãe não chegou pra mim e falou, por isso que você trabalhe. Só que quando você começa a ter noção e responsabilidade, você faz as contas. E quando eu fiz as contas, sim, eu lembro que era 53% do salário da minha mãe ia para os meus custos em São Paulo. Fora os custos que ela já tem para manter ali no interior, ela com meu pai, Claro. etc. E eu tenho um irmão também, Sim. sabe? Eu tenho um irmão. Então, eu lembro que a minha vinda para São Paulo, ela não foi uma vinda fácil, porque foi uma vinda de muito trabalho dos meus pais. Depois, em poucos meses, muito trabalho meu, porque eu fiquei muito estimulado, mais uma vez, sair da zona de conforto, sair do interior e vir para cá. E eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar, seja em qual área que viesse, eu precisava trabalhar. O trabalho dignifica a gente, Com né? certeza. E o trabalho também nos propicia algo que é a satisfação, a realização. Que em outras áreas, muitas vezes, não depende só de nós, né? Sim, exato. E o trabalho depende. A gente vai lá, vai fazer, vai acreditar, quebra a cara. Mas tá tudo bem, depende de nós. Sim. E eu gosto muito de falar de trabalho. Concordo. Porque o que, pra mim, movimenta o país e gera resultado é o trabalho. Concordo 100%. Concordo 100%. Eu acho que, assim, o trabalho, ele... Às vezes eu vejo muitas pessoas falando... porque, assim, eu falo mais de jovens, né? Que meu contexto ainda são pessoas jovens. Claro. Tenho 24 anos, né? Mas eu sinto que, assim, ainda falta muita maturidade das pessoas entenderem, de fato, a importância do trabalho. Porque eu concordo. Eu falo que trabalhar com o que você gosta é um privilégio. Sem dúvida. É um privilégio. E hoje eu trabalho com o que eu gosto, então eu já sou Amém. extremamente privilegiado por isso. Eu entendo que existem pessoas que elas trabalham muito pela necessidade, eu acho que todos trabalham por necessidade. Sem dúvida. Mas a questão às vezes você trabalha por necessidade em algo que você não gosta. Então, e isso é a maioria das pessoas. Sim. Então, por isso que a gente tem uma visão generalista que o trabalho, ele é chato. Ele não precisa, o trabalho, ele é desgastante, etc. Só que eu sempre me eduquei que eu acredito muito no poder da mente. Eu acredito que, assim, ok, o trabalho é desgastante, mas é desgastante também quando você gosta daquilo que você faz. Mas, afinal, na vida, que tipo de relação não é desgastante? Assistir uma série também pode ser desgastante. Ficar em casa também é desgastante. O tédio também Exato. Então, eu acho que tudo tá no ponto de vista. E falando dessa questão de São Paulo, para entrar nesse contexto de B-Club, eu lembro que quando me mudei para cá, surgiu uma oportunidade de estágio numa empresa de marketing de influência, com 6 meses que eu estava aqui em São Paulo.
E essa empresa me abriu muitas portas para muitas coisas e eu comecei a trabalhar nessa empresa. Meu primeiro estágio eu já dava 40% do salário que eu ganhava para minha mãe. Nossa, que bom. É o que eu queria muito. Eu falei, eu queria muito poder ter essa sensação de ajudar, assim. E quando a gente quer, a gente encontra, né? Com Porque a gente se certeza. movimenta. Exato, exato. E eu fiquei nessa empresa por 2 anos, e eu lembro que trabalhar nessa empresa me abriu muitas portas sobre o mercado de marketing de influência. E eu lembro que quando eu falo de B-Club, assim, eu comento que tudo surgiu ali com os meus raciocínios que eu tinha ali na época. Então, o primeiro raciocínio antes de vir em B-Club foi escolher a área que eu queria atuar. Uhum. Porque quando você faz um estágio e você está na faculdade, o estágio ele está ali para aprendizado. Sim. Então, você pode ir movimentando de vários estágios para você descobrir o que você gosta. Só que eu estava numa área de marketing de influência, a qual eu sempre achei muito promissora, e eu decidi ter fincar na minha primeira grande resposta que me levou até aqui. Ao invés de eu ficar... fiz um movimento que é considerado arriscado, mas ao invés de eu testar novas áreas, eu deixei bem claro que eu queria seguir na área de marketing de influência. Isso eu decidi com 6 meses de faculdade. E isso me trouxe um fator que é tempo. Sim. E porque o resultado também está ligado ao tempo. Sem dúvida. E hoje, por exemplo, aos 24 anos, eu posso falar para as pessoas que eu trabalho com marketing de influência há 7 anos. Há 7 anos com 24 anos. Mas isso É uma bagagem. Exato. Mas isso é por causa de uma decisão que eu tomei no meu primeiro estágio. Eu vou seguir por essa área. Sim. Exato. Então, trabalhei nessa área, fiquei 2 anos nessa área e conheci muitas pessoas. Veio a pandemia, a área se intensificou. E eu lembro que nessa meio tempo eu fui conhecendo muitas pessoas. Uhum. E eu Mas nunca... tu te relaciona muito bem, né? Que a Obrigado. gente se conheceu no evento em Porto Alegre. Foi no evento do... O Andy tava lá no eu evento lembro. da Acho que foi a própria... Michelle e Pamela. Isso, que era um... Fora um talk, eu acho. Era um workshop lá no hotel, não era? Era algo Isso assim. aí. Eu também acredito que a vida é feita de relacionamentos. Sim. Então, por exemplo, o que difere, no meu caso, eu falo muito isso, eu falei isso esses dias com um talk com as meninas do escritório, que a minha empresa, ela tem um serviço eu considero ele um diferencial no mercado. Só que eu também preciso ser humilde e entender que existem outras empresas que vão fornecer soluções semelhantes ao que eu ofereço. Sim. E no final do dia, quando um cliente vai tomar uma decisão de compra, ele vai decidir pelo quê? É o valor? É o investimento? Ou é o que essa empresa me proporciona? Mas também tem um fator importante, que é quem está por trás. Exatamente. Eu que trabalho no mercado imobiliário também. Nossa, o mercado imobiliário é muito... Total relacionamento. Exatamente. Total relacionamento. Então, é algo muito relevante. Quem não se preocupa aí com a sua marca pessoal, com o que está construindo... A gente atenta para se preocupar, porque a nossa marca pessoal ela tem um valor muito grande. Totalmente. Né? E é muito rápido para a gente destruir, né? Total. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a gente é uma marca. Concordo. Somos marca. Concordo. Eu falo muito isso, por exemplo, você vai contratar um maquiador. Se você tem dois maquiadores... Pensa que vamos isentar fatores óbvios de decisão de compra, como, por exemplo, o valor, né? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos 2 maquiadores que cobram o mesmo valor numa maquiagem. Ok. De um lado, eu tenho uma maquiadora e vamos supor que eu não conheço esses 2 maquiadores e eu estou num processo inicial dessa etapa de conversão. Eu estou buscando esse maquiador, eu ainda não tenho alguém fidelizado. Eu vou lá, eu sigo esses 2 maquiadores no Instagram. De um lado, eu tenho um maquiador que eu não consigo me conectar, porque ele só posta o trabalho dele é lindo, a make é impecável, o trabalho é super polido, as fotos das maquiagens são lindas. Do outro, eu tenho o mesmo trabalho impecável. Se você comparar as 2 maquiagens, elas são extremamente semelhantes, lindas. Então, eu tenho o mesmo produto com um valor semelhante, tá? Mas do outro lado, essa outra maquiadora é uma maquiadora que ela se expõe um pouco mais nos stories, ela fala um pouco mais, ela conversa com o seguidor dela. E quando eu falo isso, eu não tô dizendo uma pessoa com milhares de seguidores. Eu tô falando uma pessoa que tem 1.000, 600 seguidores, mas que já para aquela microcomunidade dela, ela se comunica, ela posta. Quando eu vou tomar uma decisão, se eu tenho essa mesmo valor, mesma entrega, para onde eu vou? Eu vou para a pessoa que eu vou mais admirar inconscientemente. Exato, gera uma intimidade.
algo mais real, né? Uhum. E não é só intimidade, é tu ver daqui a pouco que por trás da cena ela tem valores compatíveis com os teus. Exatamente. E é nessas horas, é nesses frames que a gente consegue, porque eu acredito muito que as coisas acontecem nos backstage, por trás das câmeras que as coisas acontecem. Concordo. Então, esse foi um dos motivos até do podcast, de eu criar ele, porque muito a gente vê nas redes sociais o glamour, que é muitas vezes a moda, Claro. o cosmético. Como eu trabalho na construção civil também, a gente trabalha com o bruto, na obra, né? Vim pro mercado de beleza, eu fiquei um pouco em choque também, porque é um glamour. Claro, tem Sim. toda essa história, essa coisa bacana da maquiagem que as pessoas sonham, idolatram. Mas e o por trás? O quanto que a gente trabalha, Muito. né? E quanto que vocês trabalham na agência para a B-Club ser o que ela é hoje? Quanto que o João teve que fazer, construir relacionamento? Conta um pouquinho para nós essa jornada, que para tu conseguir construir um squad, construir uma equipe, as pessoas que estão contigo, os influenciadores, as marcas. Como é que tu construiu isso nesse pouco tempo? Olha, eu falo que a B-Club ela teve duas fases assim que para mim foram decisivas, tá? Quando a B-Club surgiu, ela nem chamava B-Club, ela chamava Scope. Ah, verdade. Me lembro. Ela chamava Scope, a gente utiliza até os domínios da Scope até hoje, os e-mails, enfim. Uhum. Mas o que acontece? Eu lembro que eu tava naquele estágio que eu falei, mencionei pra ti, Sim. e surgiu uma oportunidade de eu trabalhar para uma marca, como gerente de marketing dessa marca, de estágio para gerência, por causa da minha competência do meu trabalho. Fiquei super feliz com esse convite. Uhum. E em um mês eu tava sentindo falta de trabalhar com influenciadores novamente. E eu lembro que eu tive a oportunidade, eu falo que o começo, o embrião da B-Club, ele surgiu de uma vontade do João no passado de retomar o mercado de influência. Então, fiquei 2 anos trabalhando com influência, fiquei gerente dessa marca por um mês e entrei para um projeto dessa marca de contratação de influenciadores, bem no auge do TikTok. Quando eu estava no auge do TikTok, com vários nomes em ascensão, crescendo, sem assessoria. Sim. Sem alguém para gerir a carreira deles. E eu lembro que veio um nome na minha mente, que ela é uma influenciadora que hoje é uma top creator de beleza do Brasil, que é a Carol Rezende. Sim. Eu lembro que a Carol estava muito na minha For You no TikTok. Eu conversei com a Carol, fazendo um orçamento simples para a Carol, para uma campanha pontual dessa marca que eu estava gerenciando. E o que aconteceu? Quando eu tive essa conversa com a Carol, eu percebi que ela era um talento, mas que ela estava sendo mal representada, que não era culpa dela, afinal, Sim. ela tinha acabado de viralizar, o marido estava cuidando da gestão dela e não tinha conhecimento sobre essa área. Então, eu lembro que eu fiz uma conversa eu estava pensando em como eu ia fazer esse approach para a Carol para que ela fosse minha primeira gerenciada. Mas tu pensa rápido, né? Eu já vi que a tua mente, Sim. ela é... Sim, eu pensei rápido porque a oportunidade apareceu. Eu tô com uma influenciadora que em potencial, boa. Eu podia ter escolhido, vou deixar ela passar, vou dar um conselho para ajudá-la. Não, eu queria voltar ao mercado de gerenciar carreiras. Eu sabia gerenciar carreiras, eu saí 2 anos. A intenção tava ali, né? A intenção tava ali, exato. E eu lembro que assim, eu nunca quis me apresentar pra Carol como, olha, deixa eu ser eu o seu assessor. Porque eu já tinha uma cultura na minha mente que eu queria sempre ter algo que fosse maior do que o próprio João. Perfeito. Então, eu lembro que nesse dia, no primeiro dia que eu marquei a reunião com a Carol, foi o dia que surgiu a B-Club. Por quê? Porque naquela noite eu comecei a desenhar meu modelo de negócio que não existia. Modelo de negócio. Gosto dessa palavra, porque muita gente começa, mas não bota no papel. Não, eu coloquei na hora. E ali, te respondendo a pergunta sobre o nicho, foi a Scope, ela já nasceu nichada. Sim. Ela já nasceu nichada. E eu lembro por que eu escolhi dessa questão de nicho. Eu já estudava muito nisso na faculdade, mas o que acontece? Eu queria ter uma trajetória de expansão em potencial. Sim. Então, se eu fosse uma agência 360 que atende de tudo, eu teria concorrentes muito maiores, porque várias agências atendem de tudo. Claro. Então, eu comecei a pesquisar mais no mercado internacional
como que agências de influenciadores, e comecei a descobrir um mercado nichado de agências boutique, que são agências que hoje a B-Club se enquadra numa agência boutique. Para quem tá vendo aí de casa e não entende, uma agência boutique, ela tem processos mais simplificados, não significa que não haja processos, mas que, por exemplo, a minha qualidade de atendimento, ela é uma qualidade que ela exige muito do meu colaborador. Então, para escalonar, não significa que é impossível. Mas para escalonar com a mesma qualidade de atendimento que eu tenho, de proximidade que eu tenho do meu cliente, do meu influenciador, não é fácil. Eu nunca vou ser uma agência de 400 nomes no meu casting, Sim. porque eu perderia o principal fator, que é a proximidade e qualidade de atendimento que eu tenho. Então, E eu, como cliente, posso falar, né? Isso. Porque a gente pode sentir isso nas entregas. Olha, a capa vai ser essa, a legenda essa, tá Sim. legal. Sabe esses ajustes? Que é a comunicação, totalmente, né? Josi. Então, isso faz total diferença na tomada de decisão. Nossa, é isso. É incrível. Realmente é o resultado que a gente quer ter, a gente encontra com a B-Club. Com certeza, obrigado, Josi. E eu falo que eu desenhei isso desde o primórdio, porque eu saí de uma agência que eu fiquei 2 anos e conversei com muitas outras pessoas de agências. Então, eu sabia qual que era a principal frustração. Então, eu Saber ouvir, né? Exato, exato. Tanto que a B-Club, ela surgiu antes de eu cuidar de marcas, como, por exemplo, a parceria que nós temos com o Stê. Eu comecei cuidando de influenciadores. E qual que era a dor do influenciador? Naquela época era a falta de transparência, era ele não ter acesso ao que estava chegando no e-mail dele, ele se sentir só como mais um no casting. Então, eu comecei a verificar quais eram as dores e eu falei, ok, eu vou basear nessas dores para criar um modelo de negócio. Então, eu criei o que seria a B-Club no futuro. O nome era Scope na época. Eu lembro que eu fiz a logo no Canva, eu criei o pitch de apresentação no Canva. E depois de 3 dias, eu estava tendo minha reunião com a Carol. Olha só. Mas eu lembro que nessa reunião foi muito especial, porque eu sempre fui muito visionário, então eu já imaginava que eu teria a estrutura que eu tenho hoje. E naquela época, com pouco investimento que eu tinha, eu falo para as pessoas que eu comecei literalmente com um computador e um sonho, que eu comprei um computador, comprei um domínio da B-Club, da Scope na época, não tinha dinheiro para comprar um site, então eu coloquei em breve deve estar em breve até hoje, porque enfim... O importante era o domínio. Exato, era o domínio. E eu lembro que eu comentei com a Carol que eu tava criando um modelo. Eu não fui desonesto com ela. Eu falei pra ela assim: olha, eu tô criando um modelo de negócio novo, que ele não existe no Brasil até então. Tanto que eu me considero muito pioneiro, sim, nesse mercado, porque depois que eu popularizei você se panfletar como uma agência de beleza, muitas outras vieram atrás seguindo o mesmo caminho. E eu te digo uma coisa, e eu quero deixar muito claro: eu não fui o primeiro. Eu não fui a primeira, mas eu fui uma das pioneiras. Porque antes, as pessoas tinham receio de falar, eu sou exclusivo de beleza, porque ninguém vai querer me contratar. Porque só... Entendi. Porque só os criadores de beleza vão querer vir pra cá, mas eu também quero trabalhar com outros criadores. Eu falo que a B-Club, ela não é exclusiva de beleza. Eu sinto o exemplo até que ele é meio esdrúxulo, mas ele funciona. Quando você vai numa pizzaria ou num restaurante, tem um restaurante favorito da casa, que é a especialidade do chefe. Sim. A minha especialidade, ela é beleza. Mas isso não significa que eu não atenda outras marcas, como na minha carreira eu já atendi diversas. Como desde marca de bebida alcoólica, a inúmeras coisas adjacentes de beleza. Inclusive, a gente tem um plano de negócio para os próximos anos, que é voltar com a Scope, mas com a Scope atendendo 360, porque o nosso processo para contratar um influenciador de beleza é o mesmo para contratar um de culinária. É o mesmo para contratar um de... É um modelo, é um método. É um método que a gente tem. E as marcas procuram. Então, a gente tem essa pretensão de voltar com a Scope para atender o que a gente não atende hoje na B-Club. Eu acredito muito que tá muito atrelado a essa tua mentalidade, né? Que nem tu falaste, que tu acredita muito no poder da mente, Claro. né? E quando tu começou com o teu computador ali, mas tu já tinha na tua mente a capacidade de te visualizar grande. Claro. Tu tem essa habilidade, todos nós temos, mas quantos não se permitem enxergar? Muitos, se limitam, nós não muitos. podemos limitar. Não é verdade? Concordo. A gente tem que sonhar grande, porque é a oportunidade que a gente tem de sonhar.
Nós temos esse dom, né, de ser humano, de pensar grande. E a gente vai construindo dia após dia. O cenário ideal não existe no momento agora, talvez, mas ele vai sendo construído. Na verdade, eu acho que o cenário ideal nunca vai existir. Sim. O ideal é a jornada, é esse gostar do caminho. É no desafio que a gente vê a oportunidade, na Concordo. dificuldade. Concordo. É assim, eu acredito muito no poder da mente. Como eu mencionei, até comentei antes da gente iniciar o podcast. Então, Sim, eu não queria me colocar num lugar que ele não me pertencia. Então, por exemplo, quando eu comecei a Scope, antes de se tornar B-Club, eu não queria me colocar naquele lugar. Ai, como é difícil. Ai, é complicado. Não. Eu me educava da seguinte maneira. Você está começando uma jornada, você não teve uma base na sua convivência. Eu nunca convivi com empresários. Meus pais são professores. Então, assim, eu não tinha essa base me estimulando a sim, ser um empresário. Mas certo. eu sabia que eu não tinha essa base, mas eu não vou me ancorar nisso, não. Eu vou buscar ter essa base. Então, estude. Então, eu estudava. Então, eu acredito muito no poder da mente para tudo. Até numa fase que eu falo que, assim, o meu desejo, um dia que eu ainda estou atrás disso, é ter corpo, alma e mente, trabalho e família, tudo interligado numa mesma frequência, que eu comento que a nossa mente é tão poderosa, e eu falo muito disso até eu relaciono ao meu emagrecimento, porque no auge da Scope, no momento que ela mais precisou de mim, foi o momento que eu mais me descuidei. Sim. Foi o momento que eu mais me descuidei. Eu cheguei em São Paulo pesando 97 quilos. Eu acho que esse é um ponto importante a gente falar, né, João? Essa Claro. tua experiência de perder mais de 100 quilos, Exato, mais de 100 quilos. isso é muito significativo para um ser humano. Né? E eu que conheci o João de antes e agora ver o João de agora, é tão bonito te ver, é tão bom te ver, olhar Obrigado, para ti. amiga. Não que antes não era, Sim, né? Mas a gente consegue ver essa saúde e essa aura diferente, mas tudo que tu teve que passar e viver e sentir, sim. né? Como que é isso? Olha, eu falo que assim, eu sempre fui uma pessoa obesa. Só que quando eu olho pro meu passado, eu vejo que essa questão da disciplina de mente é uma coisa que sempre De existiu. novamente, né? Exato, porque, por exemplo, quando eu tava na minha adolescência, eu até comentei isso com uma amiga esses dias. Eu não queria me colocar naquele lugar do gordo excluído, do gordo coitado. E eu entendo que é muito fácil você se colocar ali, porque a gente vive numa sociedade que ela é estética. Então você olha para seus colegas na adolescência, as pessoas com corpos bonitos, etc. Enfim. E eu tinha essa questão de ter insegurança com o meu corpo, sim. Afinal, quem não tem? Só que eu fazia sempre um exercício comigo mesmo, que é uma coisa que eu levo até hoje. Eu sabia que não estava na minha adolescência, eu já estava acima do peso. Então, eu não olhava no espelho e eu falava, por que que eu vou me martirizar? Por que que eu vou falar, nossa, você está horroroso. Nossa, realmente você está horrível. Porque eu não queria me colocar palavras que fossem me depreciar. Sim. Então, eu olhava... Inteligência emocional. Exato. Eu olhava... João, realmente você está acima do peso, mas seu cabelo é muito bonito. Você fala muito bem. Quem aí tá precisando ouvir essas palavras do João? Ou enviar para alguém, né, que tá precisando ouvir Ai, isso? com certeza. E eu falo, isso me ajudou muito, porque ao mesmo tempo que eu sabia que aquele corpo não era o ideal em termos de saúde e esteticamente também, eu não queria que aquilo fosse ditar a minha adolescência. Então, eu falo que eu tive uma adolescência muito feliz. Eu tive uma adolescência que eu curti muito, eu aproveitei muito, porque eu eduquei a minha mente que eu não queria que meu corpo me definisse. Perfeito. Adorei essa frase. Obrigado, Teu amiga. corpo não te define. Eu sempre puxei isso e eu falo que, assim, é óbvio. Tem um nível de tolerância para quando você está acima do peso, e tem um nível que você pede essa tolerância, que foi... quando eu falo tolerância, da sociedade mesmo. Sim. Porque quando você vê uma pessoa acima do peso, em um certo nível de acima do peso, chega a ser normal. Agora, quando você vê uma pessoa como eu cheguei aos 182 quilos, com uma obesidade, acho que grau 3 ou grau 4, você realmente, você olha para aquela pessoa e você acaba enxergando uma pessoa que necessita de ajuda. Porque, por exemplo, eu não cabia nessa cadeira.
Eu não cabia nessa cadeira. Eu não conseguia viajar de avião sem extensor de cinto. Eu sentava no avião e eu ficava com vergonha das pessoas ao meu redor, porque quando você tá numa cadeira, por exemplo, acho que vai dar pra visualizar ali, tô numa cadeira, a minha gordura vinha pra cá, vinha um pouco pra cá, então eu encostava na outra pessoa, Sim. invadia o espaço de outra pessoa. Então, assim, eu comecei a sentir muito isso na pele. Nossa, que relato importante esse. Ai, Porque amiga, quem sim. não passa por isso nem imagina. Nem imagina, nem imagina. E eu falo que, assim, mesmo estando nesse auge, eu revisitava o meu passado e eu falava o que me fez chegar aqui. E daí eu lembrava e, diferente de outras fases da minha vida, eu decidi me olhar com empatia. Por quê? Porque eu entendia que, quando eu vim para São Paulo, eu já estava acima do peso. Quando eu comecei com a Scope, antes dela virar B-Club, ela exigia tudo de mim. Ela exigia tudo. Eram noites mal dormidas, eram viradas de madrugada para fazer proposta, era um mental e psicológico absurdo que a empresa exigiu para mim no começo, quando eu não tinha a quem contar. Por exemplo, hoje, se eu estou aqui nesse podcast maravilhoso, é porque eu sei que meu time tá lá no escritório arrasando. E hoje eu fico totalmente na gestão. Mas no começo, a gente teve um crescimento tão exponencial que exigia de mim pra tudo. E é comum, todo empresário passa por isso. Passa por isso de ter uma empresa ali crescendo e ela exigindo tudo de você. E daí era muito fácil o quê? Eu estou ansioso, eu vou lá, vou desconto numa comida. Sim. Ou não tive tempo de cozinhar, mas poxa, eu trabalhei o dia todo, eu vou lá e como uma pizza. No caso, eu comi a pizza inteira. É verdade, é verdade. Comi a pizza inteira. Então, assim, era um nível de compulsão alimentar junto com a autoindulgência, porque a autoindulgência é algo que todo mundo precisa analisar, e a autoindulgência não é só sobre comida, mas é sobre também, por exemplo, nossa, hoje meu dia foi tão exaustivo, acho que eu mereço comprar uma coisinha. Aham. Acho que eu mereço comprar algo. Então, assim, ou acho que eu mereço comer algo. Então, esse acho que eu mereço, eu falo pra todo mundo, amiga, eu sei que você merece, eu também mereço, mas assim, cuidado pra gente não merecer demais. A gente não merecer demais, porque senão a gente realmente entra em lugares perigosos, como talvez uma dívida. Não se distraia, né? Exato, exato. Ou eu até comentei com a Josi antes de entrar no podcast. Eu adoro doce. Eu adoro doce. E eu quero muito comer um bolo de chocolate, um brigadeiro, quero muito comer. Eu tenho uma reunião logo após aqui que eu pedi um bolo de chocolate com cenoura. E eu cheguei aqui no podcast da Josi e eu vi uma padaria aqui. E eu falei, vou comprar um brigadeiro. Daí eu pensei, gente, eu já vou comer esse bolo de chocolate com cenoura daqui a poucas horas. Então come um mamãozinho aqui agora e depois você come o bolo. Isso. E o brigadeiro sempre vai estar lá. Mas é que tu é um homem que faz cálculos. Lembra o cálculo que tu fez lá com a tua mãe? Faço. Eu acho que isso também é um diferencial. Eu noto, assim, que tu é muito... Tu calcula Sim. a parte da estratégia, de buscar entender como que funciona. E eu Claro. acredito que isso se aplica em tudo na vida, tanto profissional como pessoal, nos objetivos, né? Quantos quilos que eu preciso para emagrecer? O que eu preciso fazer? Vou Exato. compensar. Exato. E Josi, eu falo que assim, quando você se aprende a se olhar com empatia, porque eu falo que eu falo por mim, mas eu exercia muito empatia com os outros. Agora, comigo mesmo, eu era a pessoa que mais me massacrava. Que mais olhava. É mesmo? Exato, gente? chegou uma fase que me puxava muito. E eu lembro que eu nunca. Isso é um discurso que muita gente quando estiver assistindo vai entender o que eu tô falando. Eu acredito tanto no poder da mente que eu nunca profetizei uma palavra quando eu falava de emagrecimento, que é essa palavra aqui, que é não consigo. Então, eu não olhava pra mim quando eu tava sobrepeso, eu falava assim, nossa, você tá pesando 182 quilos. E daí é muito confortável você chegar e falar, mas eu não consigo emagrecer, então é isso. É muito confortável você falar isso, né? É verdade. Mas a gente faz isso em outras coisas também. Essa puxada de orelha, com certeza. É pra tudo. É pra tudo. É pra tudo. Eu lembro que uma vez uma empresária me falou isso, e isso não saiu da minha mente. Ela falou assim, você não consegue agora. Foi só bastou ela falar isso. E daí, quando ela me disse, aquilo ficou na minha mente. Então, eu olhava e falava, olha,
Você tá Não acima do peso. consegue agora. Exato, mas você não consegue agora por quê? Porque sua empresa exige de você. Você tá descontando na comida, você tá fazendo isso. Mas talvez nesta fase da sua vida você não consiga, por causa de tudo que a empresa te exige. Mas vai chegar o momento que você vai conseguir. Aham. E eu lembro que eu calculei esse momento. Eu calculei esse momento que foi o momento que eu tava sentindo que eu tava muito sobrepeso. Sim. E eu precisava dar um up na minha saúde. E a minha empresa já tava com mais musculatura. Sim. E eu calculei que falei, olha, a partir de 28 de março, isso foi no nem lembro qual ano foi, acho que foi 2023. Foi 2023, falei 28 de março de 2024. Eu vou mudar minha vida. Eu vou mudar minha vida e vou começar. Foi uma decisão. Foi uma decisão. E eu optei por fazer a cirurgia redução de estômago e, inclusive, calhou tanto que a minha cirurgia de redução de estômago foi dia 28 de março. E eu não tinha nem médico. Olha só o poder da mente e da palavra. Pois é, eu não tinha nem médico quando eu decidi, mas a minha cirurgia foi dia 28 de março. Nossa, e como é que foi depois? Olha, eu falo que a cirurgia, ela é o pontapé, ela abre uma porta. Assim como as canetas emagrecedoras, elas abrem uma porta Sim. pro emagrecimento, mas você precisa ter uma mudança genuína de mentalidade, porque reganho, acontece, vamos normalizar, sabe? Acontece mesmo, e tá muito ligado ao emocional, então por isso que é importante a gente estar bem mentalmente, é algo que hoje eu invisto muito, muito, e eu acredito que é transformador quando você entende o poder da sua mente mesmo, assim, E como sabe? que tu nutre a tua mente? Olha, Aonde tu busca inspiração, essa fortaleza tua interior? essa é uma boa pergunta. Eu acredito que quando eu falo de nutrir a minha mente, eu gosto muito de meditação, mas eu confesso que eu não faço com frequência. Eu sou uma pessoa que eu sou naturalmente muito criativo, então às vezes antes de dormir eu demoro, eu já até cronometrei, eu demoro 1h30 pra dormir. E não é insônia, não é insônia, é porque É o teu mecanismo. é porque antes de dormir eu penso em tantas coisas e tão aleatórias, desde eu poderia estar fazendo de uma ideia de um filme que eu queria, sei lá, podia ter um filme assim, até eu poderia ter um modelo de negócio novo. E eu acredito que eu gosto de manter minha mente assim. O que me faz respirar é a criatividade. Mente ativa. Exato, exato. E isso, mas isso não te desconforta? Não, zero me desconforta. Inclusive, eu lembro que quando eu trouxe isso como um desconforto uma vez para uma psiquiatra, ela me recomendou um remédio, que eu não vou me recomendar na época, que ele me deixou tão apático que nem parecia que era eu. Aí que tá, né? Quando a gente tira o nosso brilho, né? Que é a nossa fortaleza. Exato. Nosso ponto forte. Exato. E, amiga, eu falei assim, meu principal diferencial é ser essa pessoa criativa, ativa, doida. Será que essa é a palavra? Porque eu realmente, Josi, sou uma pessoa muito, muito... quando fala fora da casinha, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim. E eu aprendi que esse é meu diferencial. Então, ou eu aprendi a lidar com isso, ou eu perderia essa qualidade, Eu entendeu? percebo na tua fala algo muito interessante, que é autoconhecimento, né? Sim. Tu consegue analisar quem é o João, no Sim. ponto lá de não se importar na tua adolescência, Claro. né? De ter esse entendimento de quem tu és. Saber o momento que tu quer fazer, tomar a decisão de emagrecer, né? E dar sequência nisso. Total. E no poder da tua mente. E esse autoconhecimento, assim, é uma coisa consciente ou tu acha que isso é natural teu? Eu acredito que ele é natural meu, mas também teve muito envolvimento de terapia ao longo da minha vida. Não fui uma pessoa que frequentou muitos psicólogos, assim, mas eu frequentei, eu acho que o suficiente para abrirem também mais portas para questionamentos. Olha que importante isso, falar sobre isso. Então, por exemplo, hoje, você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você deseja, te ajuda a te guiar. Vou até dar um exemplo que eu acho interessante, é uma coisa que eu nunca falei, mas é uma questão que eu sempre sou visto como João da B-Club. Tá, mas por fora do João da B-Club também tem o João, pessoa física. Sim. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito esse desejo de eu quero ter uma família, eu quero ser pai, eu quero muito isso e eu quero um parceiro para minha vida. E é tão engraçado porque alguns amigos falavam para mim quando eu verbalizava, você tá meio doido, porque o que acontece? Eu sabia que
quando eu finalizasse, emagrecesse, eu com certeza voltaria a ter mais autoestima. E Sim. isso me levaria a querer conhecer novas pessoas e me relacionar com novas Claro. pessoas. E eu falo muito disso, que é uma coisa que ela é real. Que, por exemplo, quantas pessoas a gente não escuta, eu quero namorar, eu quero um relacionamento. Só que querer e não saber o que você quer é muito perigoso. Uau! Adorei, já vou anotar, gente. Amiga, mas é verdade, porque, por exemplo, Que perigo. É verdade. você querer algo, mas não saber o como você quer, é muito perigoso. Então, por exemplo, eu quero um relacionamento, mas eu sei que tipo de relacionamento eu quero. Porque senão você condiciona a sua mente a qualquer coisa pra viver aquilo. Então, assim, eu quero muito namorar, eu quero muito isso. Mas daí você vai ficar com uma pessoa, vai gostar dessa pessoa, e você vai se condicionar a ficar com essa pessoa pra você viver aquilo do eu quero namorar. Mas se você não sabe o como você quer, como que você define? Então, eu falo que isso é tudo, e isso é na vida também. É na Então, por exemplo, eu quero ter um negócio, mas como você quer ter esse negócio? O que isso vai te sacrificar? Você está disposto a isso? Porque se você não tiver disposto, ou se você não tiver essa definição do como, ela é muito arriscada. Porque daí talvez você vai ter um negócio, mas talvez não seja um negócio bem sucedido. Talvez você desista. Talvez você desista, porque você não sabe o como. Então, eu acho muito importante isso, e eu falo muito isso com as minhas amigas, assim, que quando eu entrei nessa fase de, quero buscar um relacionamento, na verdade, eu tava mais me situando do que eu queria para um relacionamento. Então hoje eu tenho bem definido, por exemplo, assim, o que eu quero para um relacionamento. Então, enfim. É isso aí, gente. Nada como uma pessoa que se conhece, que está, né, praticando todos os dias. Se conhecer é um ato todos os dias, diário, Total. né? A gente às vezes pode mudar, olhar, eu gostava disso. Já aconteceu comigo, tipo, eu gostava de certa coisa, eu não gosto Claro. mais disso. Mudei, não gosto mais. E que bom, né? A gente, tá tudo bem mudar, não Total. é? Não é verdade? E me conta, João, como é trabalhar com as influenciadoras? Com os influenciadores, desculpa. Fica tranquila. Olha, hoje é um pouco mais tranquilo pra mim, porque antes eu estava muito presente. Hoje eu sou o dono mesmo da B-Club, então eu estou a nível estratégico na minha empresa, então Sim. eu não lido diretamente com os influenciadores mais, mas eu tenho muito carinho por muitos. A empresa escalonou muito e antes, quando eu tinha 5 influenciadores, hoje a gente tem 35 no casting. Então, assim, tem pessoas ali que elas não têm uma intimidade comigo, que é natural. Sim. Porque a empresa cresceu, mas elas têm uma intimidade incrível com o meu time de atendimento, e eu amo, porque elas têm que ter mesmo, que as meninas são incríveis. Então, assim, mas lidar com influenciadores, pra mim, é uma questão que sempre foi fácil. Por quê? Porque eu sempre soube. Eu até mudo um pouco essa fala, porque senão ela parece que eu sou uma pessoa fake. Mas na verdade, eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho vários traços de personalidade. E eu sempre soube, enquanto eu estou em determinados lugares com determinadas pessoas, quais traços da minha personalidade valem a pena serem ressaltados nesse momento. Nossa, que interessante isso. Sim, então, por exemplo, eu comecei a empreender com 17 anos. Então, eu tinha cabelo colorido, era uma pessoa nitidamente... Sério, João? Sério. E eu estava entrando em bolhas que eu não imaginava que eu entraria. Então, eu sabia que eu seria descredibilizado. Mas, naquele momento, eu sabia qual traço da minha personalidade precisava brilhar. Então, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que faço muitas piadas, eu sou uma pessoa... eu tenho vários traços da minha personalidade. Mas eu sei moldá-los para ser assertivo em determinadas comunicações. Então, se eu estou falando com uma... Isso é muito inteligente. É uma habilidade muito inteligente. E é uma habilidade que você precisa ter muito conhecimento de quem você é. Porque é muito fácil você olhar e ser tão múltiplo e ao mesmo tempo você olhar e falar quem eu sou. Então, por exemplo, se eu tô com uma influenciadora que ela, vamos supor, é uma influenciadora que ela
fala muito de moda, uma pessoa que veste grife, que acontece muito no nosso meio, que entende muito. Eu sou uma pessoa que eu consumo também esse mercado. Sim, Eu tu consegue conversar de igual para igual. Exato, eu consigo conversar no mesmo tom que ela. E ser essa pessoa interessante pra ela. Aham. Pra que ela fale, nossa, essa pessoa é interessante. Então, você viu que saiu na Fashion Week agora, a nova Gucci? Você viu a nova Gucci? Eu vi, etc. Eu tô amando sua bolsa da coleção nova. Eu consigo ter esses traços de personalidade e ser o que aquela pessoa espera que eu seja. E quando eu tenho essa abertura com as pessoas, é muito mais fácil de eu ter assertividade. Numa mesa de negócios, a depender do empresário, não importa o relógio que você usa, a bolsa que você usa, importa o quê? Teu resultado. Exato. Então, eu sei que naquela mesa não vai impressionar eu chegar com uma bolsa da Chanel. Porque pode ser qualquer um, ele já tá acostumado com isso. O que vai impressionar pra ele é o resultado que eu vou trazer. Exatamente. Eu posso estar falando com uma influenciadora de beleza e ela pode estar ali a depender da necessidade dela, tá? Vamos dar um exemplo da Thaís, que foi outra convidada do podcast. Thaís, eu acho uma mulher incrível. Eu posso vir conversar com a Thaís, conhecendo a personalidade da Thaís, pra Thaís não vai impressionar eu estar com uma maquiagem perfeita e estar bem vestido. O que vai impressionar pra Thaís é eu falar sobre minhas ideias, meus modelos de negócio, mostrar pra ela que eu sou esse jovem brilhante e que extremamente capacitado pra gerenciar a carreira dela. Porque a Thaís é uma pessoa que ela veio de um contexto de agências de modelo, Sim. onde ela já foi agenciada, onde exigia disciplina. A Thaís é extremamente disciplinada. E dá pra ver que esse background não é... mas a Thaís, ela tem só 3 anos de influência. Mas são 3 anos de influência, mas são quantos anos dela acordando de manhã pra fazer casting de agência em outro país? E o resultado dela, né? É incrível. Então eu trabalhei com ela e, nossa, até hoje os clientes amam a Thaís. Sim. A Thaís é muito querida pelo público. Muito. É esse carisma, né? Muito. E de dentro pra fora. Porque o nosso time também interno ama a Thaís. Tipo assim, o time de atendimento tem muito carinho por ela. Então, assim, eu falo que você saber ler as pessoas também é uma habilidade incrível. Porque quando você sabe ler as pessoas... E isso eu quero deixar muito claro. Não significa que eu tô sendo um João diferente pra cada pessoa que me conhece. Não, eu tenho vários traços. Eu sou a pessoa divertida, mas eu só vou ser divertido com quem me convém. Tem um cliente que eu estava no domingo, que é um cliente que eu já tenho um nível de intimidade um pouco maior. São pessoas jovens, são pessoas que têm valores diferentes, assim, na cultura de trabalho. Eu tava conversando com ela, apresentando um pitch pra ela no domingo. Na sala da casa dela, enquanto a gente tava tomando um vinho, conversando, falando de vida, falando de relacionamento. Mas é porque ela é o tipo de cliente que permite isso e ela não vai ligar, porque ela recebendo tudo isso, ela não vai desassociar, falando, nossa, o João tem menos credibilidade por ele estar me abrindo isso. Mas isso só é importante quando você sabe ler as pessoas. Exatamente. Isso acontece muito comigo e eu acho que isso é generoso também. Sim. Porque eu lido com esse mundo de glamour também, que é esse mercado que a gente vive, mas eu lido com a obra, com o bruto, Sim. né? E a gente poder sentar, comer uma marmita na obra, ou um churrasco de obra que é muito gostoso, né? Comer com a mão ali, é gostoso demais, né? E tá tudo bem, somos iguais aqui, Sim. né? Exato. E eu ir num restaurante, enfim, né? Muito, digamos assim, com talheres, mais elaborado, sim. a gente vai se sair bem também, Exato. né? E tá tudo bem. Então, é aquela discrição em ambos os ambientes. Eu adoro. Sem a gente precisar aparecer, né? Nem no cenário A, nem no cenário B. A gente ser discreto. Eu penso que isso faz a gente ter mais resultados positivos na vida. Concordo. E eu falo que, assim, tudo na vida é um recorte. O João que eu estou sendo aqui não é o João 100%. É um recorte do João no âmbito empresarial, em um podcast com a Josi, que é uma cliente. Então, é um recorte. O João do Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu tenho muito claro o que eu quero. Nas minhas redes sociais, eu não estou lá para ser influenciador. E eu não critico o empresário que também tem essa rotina de bom dia, acordar, postar. Eu não estou lá para isso hoje. O que eu estou lá?
minhas redes sociais, eu estou lá para ser admirado. Eu quero... eu sempre apareço em momentos muito pontuais. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma aparição nas minhas redes sociais. Por quê? Porque ontem nós fizemos um mastermind na B-Club de endomarketing, o qual eu convidei uma psicóloga especializada em terapia comportamental cognitiva para falar para a geração Z. Meu escritório tem 95% de geração Z. A B-Club é 95% de geração Z. Para falar para a geração Z, que é uma geração a qual eu me incluo, e comentar sobre como lidar em diversas situações no mercado de trabalho, com um não de um cliente, com uma situação que te deixa, às vezes, ocasionalmente irritado, estressado, como lidar com isso. E foi ali que eu apareci, para mostrar que eu estava fornecendo esse tipo de capacitação aos meus Sim. colaboradores. Por quê? Porque eu quero que as pessoas de fora, os outros empresários, eles me admirem. Quero que pessoas queiram trabalhar na minha empresa. Claro, porque tu tá investindo em educação, Exato, desenvolvimento. exato. Né? Uma coisa que eu faço parte do time ali, enfim, do time. Dos clubes ali, do Clex, do Influência com o Joel. E o Joel fala uma coisa muito... Que ele é professor. Sim. E o Joel fala muito da intenção. Né? A gente precisa ser intencional Adoro isso também, amiga. nas nossas ações, na nossa forma de se comportar. Mas tem uma coisa que nos diferencia, que é ser profundo. Profundidade é barriga no balcão, é toda a experiência que nós passamos no dia a dia, né? Esses teus 7 anos, são as percepções. Então, o mundo, ele é feito do que a gente quiser ser. Só que o que vai diferenciar na hora que nós sentar na mesa e o sapato apertar é o quão profundo nós somos e a nossa capacidade de resolver. Sim. Por isso, tudo que a gente faz, tá tudo certo, porque nós somos profundos. Sim. Quando a gente confia, quando a gente sabe a nossa jornada, o tanto que a gente estudou e o tanto que a gente está incentivando outras pessoas a se desenvolverem também. Sim. A equipe, como é importante desenvolver a equipe. E quantas pessoas estão preocupadas com isso? Nem todas. Eu concordo e eu falo que assim, propósito também muda muito o jeito de visualizar as coisas. E meu primeiro propósito, assim, na B-Club, o primeiro que surgiu, porque assim, óbvio, toda empresa, ela quer lucratividade. Isso são coisas óbvias, mas que precisam ser ditas também. Sim. Mas olha que engraçado, no começo, quando eu fundei a B-Club, eu não estava visualizando o lucro. Eu visualizava uma outra forma. Eu falava, eu quero o suficiente para conseguir viver a minha vida. Viver a minha vida. Hoje eu tenho um mindset mais, eu quero escalonar, quero crescer, quero ter mais. Porém, esse quero ter mais, ele vem associado a uma segunda palavra quando eu falo do meu propósito. Eu quero lucratividade, eu quero crescer, mas ao mesmo tempo, enquanto eu cresço, eu quero estar crescendo sem arriscar o meu ambiente de trabalho. Porque eu, como empresário de geração Z, eu também tenho uma característica que está dentro da geração Z. Que a geração Z é uma característica mapeada, já saiu em várias pesquisas. Eles só ficam num lugar de ambiente de trabalho se eles sentem alguma conexão com aquele ambiente de trabalho. Sim. Se eles sentem algum valor semelhante àquele ambiente de trabalho. E ali eles ficam. Óbvio que o monetário importa, mas ele precisa sentir prazer em estar lá. Sim. Quantas entrevistas a gente já faz que a pessoa, não quero, de cara, sabe? De geração Z, a pessoa fala já na cara, fala, não quero trabalhar aqui. Não importa o salário que tá oferecendo. A pessoa, ela não quer porque ela não quer. Porque ela quer algo a mais. E pra mim é a mesma coisa. Eu quero continuar fornecendo esse ambiente seguro aos meus colaboradores e eu até julgo a dizer que esse ambiente seguro faz eu ter tanto sucesso com uma cadeia de novos colaboradores que a maioria dos empresários não sabe lidar. Exatamente, porque o crescimento depende de pessoas, né? Exato. Para tu poder estar aqui, como tu falaste antes, tu tem que ter um time lá trabalhando, fazendo tudo Exato. acontecer. Por quê? Porque nós sempre temos entregas no dia a dia, Com né? certeza. E isso Com é a certeza. capacidade que o empresário tem que ter de gerar equipes. Com certeza. E ser intencional, como tu falaste, é uma das habilidades. Não é só uma habilidade, é uma forma de pensar. Concordo. Como a gente pensa, a gente consegue ter os resultados na nossa vida. E para encerrar, João, que aqui a gente podia ficar horas conversando, porque são assuntos muito pertinentes ao momento, eu queria ver se tu tem uma frase de outdoor, ou então uma palavra, ou algo que tu acredite que faça a diferença na vida das pessoas, que fez para ti e que possa
impactar as pessoas que estão nos escutando? Olha, eu tenho muitas. Eu falo que tenho muitas. Não muitas frases, mas muitos ensinamentos. Mas teve um esses dias que eu gostei tanto esses dias, literalmente, faz 4 dias atrás. Eu tô com um pingentinho que eu achei tão lindo que eu comprei na Pandora. Que ele é um pingentinho que tem um sol e uma lua. Olha que lindo, verdade. E é de uma coleção talismã deles que lançou, só que eu não sabia nada dessa coleção, porque eu sou assim, eu vejo a coisa eu quero comprar. Nem sabia da história da coleção. E daí, depois de um tempo, literalmente, acho que foi anteontem, a vendedora da Pandora, ela me parou e falou assim, amei, eu amo o significado que ele tem. Daí eu falei, que significado? Daí atrás dele tem uma frasezinha que eu nem tinha reparado, que é em latim, mas ela diz assim, é algo desse estilo, que é através da adversidade rumo às estrelas. Gente, que lindo! Vou até anotar isso. E eu fiquei tão tocado porque eu não comprei sabendo dessa frase, eu não imaginava que tinha essa frase, e ela está escrita em latim num colar que eu estou no meu pescoço faz literalmente quase um mês. E eu achei que essa frase é super pertinente a mim, porque a adversidade, ela acontece a qualquer momento, mas se você sabe o rumo que você quer tomar, então nada te abala. Nossa, adorei! Você que está aí nos assistindo, já envia para aquela pessoa especial que você pode estar transformando vidas através desse episódio. João, muito Eu que obrigada. agradeço, maravilhosa. Adorei, parabéns. Obrigado. Muito necessário o trabalho da B-Club. Muito obrigado. E mais uma vez, parabéns pela pessoa que tu és e pela tua jornada aí. Obrigado, maravilhosa. Obrigado a todo mundo também que assistiu. Isso aí. Me sigam lá nas redes sociais. Isso mesmo. Sigam a B-Club, o João, a Josi, a Inspirar, a Treve, tá tudo certo. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo.